Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos na semana do Natal. Estamos celebrando o Advento e nessa semana estamos vendo alguns personagens que foram principais, personagens que foram destaque na vida de Jesus. E é interessante vermos um casal de idosos, Simeão e Ana. Em Lucas capítulo 2, versos de 25 a seguir, naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito Santo, entrou no templo naquele dia, quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei. Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois as tuas promessas tens cumprido com os meus olhos vi tua salvação. E todos contemplaram a sua manifestação, uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado, uma glória para Israel, seu povo amado. O pai e a mãe do menino ficaram calados, surpresos com a palavra do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: este menino marcará para muitos um fracasso cruel, mas para tantos outros uma recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração, mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está ao lado da verdade. Simeão era um homem de Deus, um homem temente a Deus, que louvava a Deus, que glorificava a Deus, e ele estava todos os dias no templo. E aí ele é guiado pelo Espírito Santo quando José e Maria levam o menino Jesus para apresentarem ao templo, como todo judeu fazia com as crianças no 8º dia. E aí então eles levaram Jesus, e quando Simeão vê, Simeão irrompe nisso. Deus tinha uma promessa para ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem ver a salvação de Israel, sem ver o Messias. E aí então Simeão está ali, quando ele vê o Senhor, ele faz tudo isso. E ele diz: Deus soberano, agora o teu servo já pode ser despedido em paz. A outra versão da Bíblia diz: despeça, Senhor, o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a glória. Simeão, ele tinha uma promessa de que ele veria o Messias. E agora que ele vê o Messias, ele fala para Deus: Senhor, já completei os meus dias, pode fazer em mim aquilo que o Senhor quer. E ele faz questão de dizer que Jesus seria uma luz para as outras nações e glória para o povo de Israel. Jesus não veio só para os judeus. João diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, o plano de Deus era os judeus, e através dos judeus alcançar o mundo. E Jesus veio exatamente para isso, para ser luz para outras nações. E é interessante nesse episódio é que Maria não está entendendo nada, ela e José, daquilo que Simeão está dizendo. E aí então Simeão tem uma palavra específica para ela. Ele diz: este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Jesus veio fazer isso. Jesus veio marcar a divisão entre salvos e perdidos, entre justos e injustos, entre piedosos e ímpios. Ele faz essa divisão. Ele nos dá o direito dessa escolha, e a nossa escolha define de que lado nós estamos. E ele diz ainda: ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. Jesus sempre foi mal compreendido. Primeiro, ele prega uma revolução sem armas. Ele prega uma revolução baseada no amor. E ele resume toda a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz essa revolução. É uma revolução silenciosa, é a revolução do amor, é a revolução daqueles que confiam no Senhor e que esperam no Senhor. Agora, aqueles que não recebem, esses já estão julgados.
João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo a seguir ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E é interessante que Jesus faz essa separação. Aqueles que o recebem são salvos, aqueles que não recebem estão condenados. E o texto ainda fala que Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada 7 anos e ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando dia e noite em jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e irrompeu no hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigido a todos que aguardavam a expectativa da libertação de Israel. Depois de fazer tudo isso que era requerido na lei, o casal José e Maria voltou para Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Note que Ana, também uma mulher fiel ao Senhor que aguardava, e quando ela vê Simeão com a criança, ela irrompe em louvor. Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nos dá a vida eterna. Ele veio, uma família normal, um casal, José e Maria, nasceu numa cidade normal, numa cidade pequena, foi para uma cidade grande para ser apresentado, mas ele dividiu a humanidade. E é interessante que o calendário é AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E a minha vida e a sua vida deve ser também AC e DC. Antes de Cristo, perdidos. Depois de Cristo, salvos pela graça. Que Deus nos abençoe. O Lucas estará com vocês amanhã e eu volto na sexta-feira, dia de Natal. Até lá, se Deus quiser, um abraço e fique com Deus.